Inteligência artificial, a capacidade dos computadores em interpretar, ler, sei lá, e tomar decisões como se fossem seres humanos. Esse é o tema do programa Papo Dinâmico que começa agora. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do programa Papo Dinâmico, toda terça-feira, 9h30 da noite. Hoje, como já anunciamos, vamos falar de inteligência artificial. E vamos falar deste tema com dois especialistas convidados que estão aqui conosco, né? O empresário Ralph Rangel, empresário especialista em tecnologia da informação. Boa noite, Ralph. Seja bem-vindo aqui ao programa Papo Dinâmico. Boa noite, muito obrigado, Daniel. E também o professor doutor em TI também, Tecnologia da Informação, especialista também em inteligência artificial, o professor doutor Clarimar José Coelho. Ele é professor da Escola de Ciências Exatas e da Computação da PUC Goiás. Professor Clarimar, seja bem-vindo, muito boa noite. Muito boa noite a todos, boa noite, Daniel, obrigado pelo convite, prazer estar aqui para conversar um pouco com vocês. Ok, então já começo com você, professor Clarimar. O que é inteligência artificial? É uma boa pergunta, né? Inteligência artificial é a capacidade das máquinas, né, replicar de forma independente processos intelectuais humanos, né? A gente precisa entender um pouquinho o que seriam esses processos intelectuais humanos, né? Inteligência é uma coisa pouco bem definida, né? A gente não tem uma definição muito clara do que seja inteligência, mesmo para os seres humanos, né? Então, a gente poderia dizer que seria capacidade de comunicação, aprendizado, capacidade de ter sentimentos, planejamento, compreensão, memória, educação, resolução de problemas, né? Então, a partir do momento em que o computador conseguir ter sentimento, o dia que a gente encontrar um computador com raiva, provavelmente a gente poderia dizer que ele está começando a ter inteligência. E outras coisas mais, né? Pois é, Ralph, vamos pôr o Ralph na conversa, né? O computador, realmente, é possível, o computador, sistemas, né? Não só o computador, mas os sistemas informatizados, eles podem, digamos assim, realizar tarefas como ser humano, tarefas inteligentes, ou eles apenas simulam situações de inteligência? Daniel, a gente precisa diferenciar, você tem uma questão que é a inteligência artificial, mas existe um passo antes, que é o aprendizado de máquina, o machine learning. Quer dizer, e isso já é real. A gente conseguiu, inclusive, colocar isso em prática na Secretaria de Estado de Educação. Quer dizer que a máquina aprende, é possível a máquina aprender como o ser humano aprende, é possível a máquina aprender com as experiências que ela vai fazendo? Exato, ela vai aprender através de um volume de dados muito grande, que aí a gente chama de Big Data. A gente começa, então, a treinar as máquinas para algumas atividades. Então, vou te dar um exemplo prático que nós utilizamos, inclusive aqui no estado de Goiás, 2015, 16, 17, 18. O que faz uma escola, por exemplo, vou dar um exemplo genérico, e aí eu não estou nomeando a escola, mas, por exemplo, Rubiataba, a gente tem uma escola que é de placa e ela é o primeiro lugar no IDEB. Quais são os fatores ou o que faz com que aqueles alunos daquela escola tenham um resultado positivo na avaliação do IDEB? Então, a gente começa a colocar um excesso de informações, uma série de dados, e a gente coloca dados de notas, dados de presença em sala de aula, da formação dos professores, da condição socioeconômica, e aí começam a aparecer resultados ou tabulações, e aí a máquina então começa a me indicar, o software começa a me indicar o que seria comum para eu começar a ter aquele resultado positivo. Apesar do cenário não ser bom,
dizer, você tem uma escola que poderia ter uma infraestrutura muito melhor, mas ali existe uma educação e uma educação de qualidade. Então, Entendi. o machine learning nos apoia na tomada de decisão. Ainda não é uma inteligência artificial, né? Como o professor Clarimar falou. Tá, mas ela é uma inteligência artificial, né, professor Clarimar? Pelo que você falou, eu entendi o seguinte: processa a informação, né, processa a informação e tira conclusões, digamos assim, raciocina, a máquina raciocina. Mas ela não consegue fazer algo mais do que aquilo que a gente alimentou nela, que o ser humano chegou e colocou como entrada, né? Então o que sai da máquina é sempre um refinamento do que foi alimentado nela, mas ela por conta própria não foi capaz de conseguir novas informações e processar e dar novos resultados. Seria isso, professor Clarimar, mais ou menos o que você disse sobre, digamos, a incapacidade da máquina, sei lá, imitar o ser humano? Inclusive, acho que seria interessante voltar aí no que o colega falou em relação a Ralph, falou em relação a Deep Learning, né? Eu gosto sempre de pegar pelas definições, né? O que seria a inteligência artificial, como nós definimos inicialmente? Ela é um arcabouço geral, não é? E dentro desse arcabouço geral nós temos outros subcampos, né? Um deles seria a aprendizagem de máquina, que é a capacidade da máquina aprender a partir dos dados, né? Então, qual é o problema que nós temos hoje para que a máquina seja um ser humano parecido com um ser humano? O cérebro humano é a coisa mais complexa que a humanidade conhece, né? E por que a gente não tem a possibilidade do computador raciocinar e sentir sentimentos, ter intuições? Nós acreditamos que é possível pela incapacidade de fazer milhares de sinapses, né, como o cérebro humano faz. Então, acreditamos que a partir do momento que o computador tiver a capacidade de processamento que o cérebro humano tem, é possível que o computador a máquina vai reagir como um ser humano, ter raiva, ter sentimentos, ter consciência. Então, o que nos limita ainda é a capacidade de processamento. Você vê o seguinte: o cérebro humano, a inteligência vem dessa capacidade do cérebro fazer muitas sinapses ao mesmo tempo e construir uma rede, extrair conhecimento de coisas que está armazenada no cérebro. Então, a partir desse momento, a gente teria a possibilidade do computador ser inteligente como o ser humano. Entendi. Por exemplo, esses filmes que a gente vê aí, do Steven Spielberg, a inteligência artificial, onde tem lá um personagem que luta para ser reconhecido, um personagem máquina, né? um androide, sei lá, um tipo assim, um personagem fabricado, que é um ser humano fabricado, na verdade, um robô, né? Luta para ser reconhecido como ser humano. Isso praticamente isso é ficção, não existe essa possibilidade hoje. E aí eu pergunto aos dois, Clarimar e Ralph, o Ralph, que o Clarimar acabou de falar, o Ralph primeiro. Nós estamos no cenário da ficção, a gente tem um filme, o Blade Runner também, que é um exemplo bom, que você tem um replicante, que é uma pessoa, um ser robótico, que tem sentimentos, emoções. Você teve também um Matrix, e ali a gente tinha os softwares representando várias situações. Um software era o amor, que era aquela menina lá, aquela Ramachandra. Então, por enquanto, a gente está no cenário de ficção científica, como o professor Clarimar explicou. Mas essa deve ser uma tendência, e isso vai acontecer no futuro. Não acho que não, também não é uma situação no futuro breve, isso deve acontecer daqui a muitos anos. Mas a humanidade caminha para isso. Sim. Professor Clarimar, como é que a gente pode entender o que são agentes inteligentes? O que são agentes inteligentes? Gostaria de comentar um pouco sobre também a pergunta anterior, viu, Daniel? Sim. Depois eu falo um pouquinho sobre agentes inteligentes. Okay. Então, o filósofo americano John Searle, ele definiu duas inteligências artificiais: a inteligência artificial fraca e a inteligência artificial forte, né? A inteligência artificial fraca
é tudo isso que a gente tem contato com ela até o momento, né? E a inteligência artificial forte é aquela que provavelmente venha a criar inteligência de múltiplo propósito, que seria um robô desse tipo que você definiu. Então, a princípio, nós não temos ainda a possibilidade de ter um robô com essa inteligência de múltiplo Querendo propósito. ser gente. O robô querendo ser gente não é possível. Exatamente. Então, isso a gente poderia definir, por exemplo, a partir daí, o que são os agentes inteligentes, né? Um agente inteligente, a gente pode usar um exemplo simples, né? Que a maioria, possivelmente as casas hoje tem aquele robozinho que limpa a casa, né? Então, aquilo ali seria um bom exemplo de um agente, porque ele tem um sensor e tem um atuador, né? Então, ele reconhece o ambiente e, através do seu atuador, ele atua sobre o ambiente. Isso é a nível de robô e pode ser a nível de software também. Num jogo complexo, você tem um agente inteligente que é responsável por identificar o inimigo, por exemplo, e você tem um outro agente que é responsável por, vamos dizer, liquidar o inimigo, certo? Então, um agente inteligente pode ser um software, né, que tem vários tipos de agentes inteligentes. Se tivéssemos tempos, a gente podia falar sobre todos aqui. Ok, perfeito. Vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta e vamos continuar falando de inteligência artificial. Vamos falar, por exemplo, do que a máquina é capaz de fazer de forma inteligente. Né? As máquinas informatizadas, o que elas são capazes de fazer, né? Além de processar a informação, o que elas são capazes de fazer do ponto de vista da inteligência. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, e também no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, e também no canal da PUC TV Goiás. E você pode nos acompanhar pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook. Vai lá, curte o nosso programa, manda uma mensagem aqui para nós, sugere temas para o nosso debate. De repente você participa aqui com a gente. Hoje, por exemplo, estamos falando aqui de inteligência artificial com o professor Dr. Clarimar José Coelho, da PUC Goiás, e com o empresário na área de TI, né, de tecnologia da informação, Ralph Rangel. Nós estamos aqui justamente falando de inteligência artificial. Vamos ver aqui. Atualmente, no estágio da arte, eu entendi que a inteligência artificial fraca é a que está, digamos assim, consolidada hoje no mercado, né? Que tipos de agentes inteligentes, conforme a definição que o professor Clarimar fez no bloco anterior, estão disponíveis hoje, digamos assim, para as pessoas? Ralph, você que está na área aí, justamente mercadológica, né, da TI, quais agentes inteligentes estão disponíveis hoje, acessíveis para as pessoas? Daniel, a gente tem um exemplo tranquilo, simples, que a gente pode observar no dia a dia, que são os chatbots, ou os robôs de chat. O próprio Facebook tem um, você pode programar, no caso de empresas, você pode fazer a programação para ele responder a determinadas ações do usuário, criando uma interatividade. Então, essa é uma forma da gente observar. A gente tem softwares mais elaborados que podem começar a nos dar respostas para perguntas simples, por exemplo. Quantos alunos ativos eu tenho no momento na educação pública? Escrevendo mesmo, ou falando. E ele está preparado para entender, interpretar e responder. Lembrando que aí não é uma inteligência artificial no estado da arte. Sim, a Siri do iPhone, ou a Siri, não sei qual é o nome, a expressão correta, Siri ou Siri do iPhone, aquela que a gente faz a pergunta do telefone e ela responde. É um mecanismo de inteligência artificial? A Siri, a Cortana da Microsoft, do Windows, você tem, sim. Então... E ali é uma interface por voz, né? Você fala e ela está preparada para entender, para interpretar a voz e transformar em comandos internos e aí dar a resposta.
Então, a gente tem muitos exemplos. E aí, nesses casos, a gente fala que é uma automatização de um processo, um RPA. O assessor especialista, o Clarimar, pode dar um detalhe maior para todos, né? Mas um RPA, ele está preparado para atender um determinado processo. Então, vamos dar um exemplo, por exemplo. É preciso ter um processo de notas, que você programa. Até o dia X o professor tem que lançar a nota, ele lança a nota ou aprova, o software vai fazer a correção, vai dar a devolutiva para o professor, indicando aonde que ele precisa trabalhar com um determinado aluno. Então, esse é um RPA, um processo automatizado. E a gente utilizou aqui também no estado de Goiás. A gente fazia avaliações a cada 2 meses, ainda acontece isso com toda a rede estadual, mais de 560 mil alunos. A cada 2 meses os alunos eram avaliados, ainda são avaliados, e o software, então, interpretava aquele resultado e dava para o professor onde é que cada aluno estaria falhando e algumas sugestões para os professores fazerem as intervenções, então, personalizadas para cada aluno. Então, você tem uma inteligência no processo, mas ainda não é uma inteligência artificial. Perfeito. Professor Clarimar, onde a inteligência artificial está presente na vida nossa? Quais agentes inteligentes, além desses que o Ralph Rangel falou, quais outros agentes inteligentes estão presentes na nossa vida? Muito que existe na saúde, né, em diagnóstico médico hoje, nós mesmos construímos um grande sistema, né, de inteligência computacional para a usina Giral, lá em Rondônia. Nós vamos automatizar o processo de operação da usina, utilizando um conceito que se chama gêmeo digital. Nós temos um projeto aí, a PUC é a base de construção desse projeto. Então, nós temos um sistema sendo construído com um conceito que se denomina de gêmeo digital, né? Então, o gêmeo digital é a possibilidade de você ter a planta física sendo representada virtualmente de modo simultâneo, né? Então, hoje em dia, a gente tem muito contato com assistentes, né, dos bancos, das empresas em geral. Quando você entra num site para fazer compra, tem lá um agente inteligente que cuida de detalhes. Um agente inteligente, a gente às vezes poderia assimilar ele como apenas um componente de um grande software, né? Então, quando você interage aí com um software de algum site, existe agentes inteligentes, cada um fazendo a sua tarefa em background ali, certo? Pois é, quando a gente vai fazer uma busca, por exemplo, no Google, é muito comum a gente faz uma busca de qualquer produto que a gente quer comprar e a gente não compra, a gente só faz a busca e tal e fecha. Daí a pouquinho a gente começa a receber mensagens de fornecedores daquele produto. Isso aí é um recurso de inteligência artificial? Eu pergunto para os dois, o Ralph, depois o Clarimar, por favor. Aí são 2 elementos, né? Você tem um elemento chamado tracker, que o mais conhecido deles são os cookies. Inclusive, agora, no Brasil, a gente tem uma legislação, que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que vai garantir que tudo que a gente está acessando, então, se acessa um determinado site de compras, ali um cookie armazenou que uma pessoa, e aí está ligado ao perfil, por exemplo, do Google, ou perfil da Microsoft, ou perfil do Yandex, Pulso, enfim, ou Microsoft, a Yahoo. Então, ali ele já está sabendo. Você tem uma idade, você tem um sexo, você tem uma preferência política, você fez uma pesquisa de compra, e ali ele vai juntando esses elementos e aí te direciona. O perfil dessa pessoa é um perfil gastador, um perfil mais econômico, é um perfil que busca tecnologia, é um perfil que busca mais sobre literatura, sobre música, sobre arte. Então, ele vai criando os perfis que a gente já pré-determinou. Então, a gente começa a identificar quem é que está nos visitando. Numa loja tradicional, a pessoa entra, você sabe,
pelo modo dela vestir, pela forma dela se comportar, pela forma dela, da roupa que ela está trajando. A pessoa faz uma inferência mental ali, um processamento muito rápido e faz o direcionamento da venda. Pode ter um erro ali, a pessoa pode interpretar errado, como também no mundo virtual. E essas informações, então, os buscadores ou as empresas que trabalham com as coletas de informação, elas vão começar a fazer direcionamentos. Então esses cookies não confundem com inteligência artificial, os cookies. Não. Ele é um elementozinho pequeno que armazena. Ele vai armazenar um arquivinho na máquina da pessoa que está navegando. Então, por exemplo, eu acesso ao Google ou Yandex, ou Yahoo, ou Bing, e faço uma pesquisa. Qual o melhor carro 2020? Logicamente... Entendi. Eu estou perguntando assim, essa capacidade dele me segmentar, de me colocar em algum segmento com alguma tipificação, não é uma atividade de inteligência artificial. Por trás, aí, na grande empresa, nas empresas que estão por trás, elas vão pegar cada dado, cada cookie que tem em cada máquina e vai construir um big data, um volume de dados grande, e aí sim ele começa a traçar perfis, ele começa a fazer análise de comportamento, mas por trás poderia ter um software de inteligência artificial, no estágio, ainda não no estágio da arte. O professor Clarimar explicou bem aí no bloco passado o que seria essa inteligência artificial mais refinada, mas já é um começo para a inteligência artificial que a gente vislumbra daqui a alguns anos. Daniel, a gente poderia dizer o seguinte, um neurônio não é inteligente. Muitos neurônios são inteligentes. Então, são componentes que formam o grande conjunto que vem a ser a inteligência artificial. Então, todos esses componentes, né, juntos é que vão dar essa ideia, por exemplo, de rede social. Olha, o computador está me vendo, né? Parece meio estranho, né? O computador te conhece porque ele sabe o que você gosta. Então, esse conjunto, esse grande componentes é que vai formar essa visão final, né? Esse pressentimento final que a gente tem em relação à inteligência artificial. Tá, então o conjunto de dados digitais é que é a base de insumos, né, para o processamento por inteligência artificial. Exatamente. E a inteligência, ela vem a partir dos dados manipulados pelos algoritmos, né? Grande inteligência vem do algoritmo, né, que extrai informações, faz cruzamentos de informações para decidir que o Daniel gosta de uma marca legal, bacana, interessante. Entendi. Então tá bom. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar também de algoritmos, né? Digamos assim, os ingredientes pelos quais a inteligência artificial se movimenta. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite. Estamos também no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico. Lá tem este programa e todos os outros programas que já exibimos aqui há mais de 3 anos. São mais de 300 títulos que tem lá para você assistir, compartilhar, baixar, né? E compartilhar também com seus amigos e tal. E fazer sua análise, sua crítica também, mandar aqui para nós, para que a gente possa melhorar cada vez mais. E nos acompanhe também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Hoje estamos falando de inteligência artificial. Estamos aqui em rede, internet, né, conversando aqui com um empresário especialista em tecnologia da informação, o Ralph Rangel, e o professor doutor Clarimar José Coelho, que é professor da Escola de Ciências Exatas e da Computação. Ralph Rangel, o que é um algoritmo, Ralph, e qual a importância dele? Daniel, esse é um termo que está
todo mundo tá falando e algumas pessoas ainda não conseguiram entender o que é um algoritmo. Vou falar de uma forma bem simples do que é um algoritmo. Um algoritmo é como se fosse uma receita de bolo. Você tem, então, o começo, o primeiro procedimento que você precisa fazer, o segundo procedimento, o terceiro, o quarto, o quinto, até chegar no resultado final. Nessa hora, a gente percebe o seguinte: se eu ligar o fogo, por exemplo, depois de colocar o fermento, ou antes de colocar o fermento num bolo, o que resultado vai ser esperado? O bolo vai ficar gostoso? O bolo vai crescer? A massa vai crescer? Então, como numa receita de bolo, numa receita de fazer arroz, uma receita culinária, a gente precisa seguir algumas regras, alguns passos. O algoritmo é isso também. Então, ele é uma sequência de dados, uma sequência de comandos que são colocados internamente e que vão gerar um resultado. Analogamente, a gente sabe que os ingredientes, né, os ovos, a farinha, o fermento, a manteiga, fazem parte da receita. Na tecnologia, os dados, e aí os cookies auxiliando, os bancos de dados, as tabelas, as falas, os gestos, as imagens, são os ingredientes que vão entrando na receita, vão entrando no processo, e que vão gerar um resultado final. Então, quando fala, o algoritmo está me direcionando, é porque existem alguns elementos, você pode ser um desses elementos, as suas predileções podem ser um dos elementos, e o algoritmo vai te direcionando para um resultado que ele quer. Ok, entendi. Eu fico impressionado quando a gente viaja, assim, eu uso muito o Waze ou o Google Maps para me dirigir, para me localizar. Eu fico imaginando como é que seria andar, por exemplo, dirigir em São Paulo, uma cidade grande, né, extensa demais, com tantas ruas, tantos logradouros. Como é que a gente dirigia numa cidade dessa e chegaria em algum destino pré-determinado sem o Waze ou sem o Google Maps, né? Essas ferramentas, que são, no caso do Google Maps, do Google, essas ferramentas utilizam, eu estou perguntando ao Clarimar, né, agora, utilizam inteligência artificial. Eu acho impressionante, eles conseguem falar em qualquer língua, né? Eu localizo em São Paulo, mas qualquer um japonês, um chinês, sei lá, alguém que chega falando Esperanto lá, consegue programar na sua língua e andar em São Paulo e se localizar em São Paulo, chegar a algum destino. Eu acho isso impressionante, é uma capacidade que em ser humano nenhum seria capaz de fazer, saber o nome das ruas todas, vira à direita, vira à esquerda, vira na rua tal, né? Eu fico impressionado com isso. Não é um avanço extraordinário de inteligência artificial, por exemplo, isso que eu acabei de citar agora? Poderíamos acrescentar ainda a identificação, reconhecimento facial, né? A pessoa vai passando no aeroporto e identifica a pessoa. Como é que a gente entenderia isso aí dentro desse universo aí de inteligência artificial? É uma inteligência artificial fraca? É a forte que já está entrando em funcionamento? Continuamos no contexto da inteligência artificial fraca. Como você colocou aí, né, você vê que um software, um aplicativo desse, ele é composto de vários componentes. Então, é como se fosse o bolo que o Ralph citou aí, né? Que tem vários ingredientes. Então, às vezes, para traduzir a voz do chinês, eu preciso de um assistente que tem componentes de inteligência artificial. Os cálculos de rotas, antigamente, era considerado um programa de inteligência artificial, hoje em dia não é mais. Mas o software no conjunto todo, ele tem aspectos aí que incorpora recursos de inteligência artificial, quando ele tem a capacidade de traduzir línguas, essas coisas, né? Fazer reconhecimento de face, isso daí são ferramentas típicas de inteligência artificial. Perfeito. Ralph, alguma coisa a acrescentar sobre isso? Não, e o importante é que esse recurso computacional, quando a gente fala em aplicativo, um aplicativo é um algoritmo, ou um conjunto de algoritmos. Então, quando a gente fala aplicativo, sistema operacional, o meu iOS, o meu Android, isso daí é um algoritmo, ou um conjunto de algoritmos para realizar uma determinada tarefa. A gente observa que aí há uma substituição no trabalho humano. Você tinha antigamente, então, o motorista do ônibus ali,
precisava conhecer perfeitamente a rota, ou motorista de táxi, ou motorista de uma empresa, precisava antes traçar todo o conhecimento pessoal que estava inferido, acumulado ao longo da experiência da carreira dele. Então, você tinha um bom motorista de táxi, é aquele que já tinha uma certa experiência profissional. Isso, então, o software ajuda a reduzir ou eliminar. Quer dizer, conta a experiência de conhecer o caminho, ou eu vou utilizar o software, dizer, o Google Maps, ou o Waze, ou Nokia Maps, Microsoft Maps, para chegar onde eu quero. Eu preciso ter outras habilidades. Então, o software aí, no caso, o algoritmo, ele está me ajudando a pessoa que não tem experiência naquele traçado, e aí, então, vai precisar de ter outras habilidades, um melhor relacionamento com o passageiro, um melhor trato pessoal com as pessoas. Quer dizer, a gente entra com recurso tecnológico de um lado, mas as habilidades humanas, habilidades de interação, essas aí continuam, estão sendo reforçadas pela tecnologia. Quem pensa que a tecnologia vai eliminar a necessidade da humanidade, da humanização, está enganado, ela vai reforçar. Para mim não interessa mais qual o caminho que o motorista vai usar. O caminho é o melhor caminho naquele momento que o software indicou. Porém, a forma que ele me trata, como eu relaciono com ele, como é que o motorista encara um problema, um acidente de trânsito, isso sim passa então a ser valorizado por mim, porque eu estou esperando dele uma humanidade, já que o outro processo é um processo automático. Daniel, temos tempos para uma pequena elaboração aí. Tem, pode falar. O Ralf comentou sobre dados e algoritmos, né? Essa relação de dados e algoritmos, muitas vezes hoje a gente trocou a palavra programa por algoritmo, né? Não sei, parece que algoritmo é mais bonito, mas o que a gente tem mesmo são programas, né? Que é exatamente a composição de dados e algoritmos. E geram um programa, certo? Então, ou seja, para eu extrair informação de um dado, eu tenho que colocar um algoritmo ali para fazer a extração desse dado, e isso quem faz é esse conjunto dessas duas coisas, dado e algoritmo, que vira um programa que compõe esse conjunto grande de coisas que a gente comentou em relação ao Waze e outras coisas mais. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC-TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite. E hoje nós estamos falando de inteligência artificial. Estamos aqui com o empresário especialista em TI, em tecnologia da informação, Ralf Rangel, e com o professor Dr. Clarimar José Coelho, da PUC Goiás. E, então, vamos lá, vamos ver aqui o professor Clarimar. Há risco da máquina realmente superar o homem e começar a agir contra o homem, como a gente vê nos filmes, como Exterminador do Futuro e outros mais? Existe essa hipótese. Existe essa hipótese. E essa hipótese se chama singularidade tecnológica. Então, se você é um daqueles caras supersticiosos que tem medo de catástrofes, essa seria uma daquelas que você poderia anotar na sua agenda. Existe a possibilidade da superinteligência tomar conta de tudo, né? E nos dominar no futuro. Muitos empregos vão ser eliminados, né? Então, guerras podem acontecer, nações podem dominar nações, ou seja, tudo como a gente já viu acontecer, né? Só que as máquinas estariam no papel principal, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a singularidade é um conceito que é usado bastante em várias ciências, inclusive muito na física, né? Tem as singularidades lá do Einstein, né? Então, na computação também existe essa hipótese, né? E ela se refere à superinteligência, as máquinas que vão se autoprogramar, por exemplo, e fazer os humanos de refém, né? A gente poderia olhar para isso como a Revolução Francesa, né? Então, seria a possibilidade de mudanças radicais na nossa vida
muito parecida com aquelas que aconteceram durante a Revolução Francesa. Não fiquem tristes, né, porque é possível que oportunidades também vão surgir a partir daí. Ralph, mas existe, na inteligência artificial também existe alguma vantagem nela, né? Qual o benefício da inteligência artificial para a vida humana? Fazendo contraponto aí. Ela facilita alguns processos nossos do dia a dia, né? Vamos lembrar que no bloco passado, o professor Clarimar definiu lá para a gente lá que tudo é um programa, né? Você tem lá os algoritmos e dados que formam um programa. Teve uma grande empresa do mundo que ela criou um robô para ficar respondendo e aprendendo informações no Twitter. Em menos de 24 horas, esse software, esse programa, já estava com um discurso nazista e fazendo uma apologia ao nazismo. Teve que ser retirado do ar, então, em menos de 24 horas. Esses são os problemas. O que aconteceu aí? Falhou o algoritmo? Não, o que falhou foram os ingredientes. Lembra da receita do bolo? O ingrediente ali, ou seja, os dados que estavam sendo alimentados e informados, esses dados direcionaram o software, o programa, o algoritmo, para uma decisão, porque ele foi treinado, ele foi orientado para isso. No caso da inteligência artificial, por exemplo, a gente tem a substituição de algumas pessoas ou de seres humanos em algumas atividades que antes eram feitas basicamente por uma pessoa. Então, por exemplo, no site da nossa empresa, você tinha ali 2, 3 pessoas que ficavam aguardando alguém acionar para ela dar uma resposta. Hoje isso é um processo automático, quer dizer, nós programamos um chatbot que ele já está pré-programado com algumas perguntas e respostas, então ele cria uma interação com o nosso público. E a gente sentindo que há uma necessidade, aí então há uma intervenção humana. Nisso é importante a gente lembrar também que o Gartner, que é um grande player aí do mercado, que fala as tendências mundiais, no ano de 2019 ele disse o seguinte: 70% das profissões em 2030 não existem em 2019. Então, 70% das pessoas que trabalharão em 2030 ainda não sabem como é que são esses processos. E aí me preocupa muito a questão de que mão de obra ou que ser humano que a gente está formando nas escolas públicas, nas escolas privadas, já que o elemento tecnologia não é presente no dia a dia das escolas, principalmente nas escolas públicas. E aí, quando eu estou falando de escola pública, eu estou falando da escola ali da educação básica, que vem a educação infantil, que é a creche, pré-escolar, os anos iniciais do fundamental, os anos finais, o ensino médio. Essas pessoas que estão nessas escolas, elas vão, em 2030, encontrar um mundo do qual não existe em 2019. Lembrando que 2020, teoricamente, é um ano... A gente fala que é um ano perdido, você pode falar que é um ano perdido na produção, um ano perdido comercialmente falando, mas quando a gente fala de humanização, quando a gente fala de valores humanos, 2020 é um ano muito importante. Clarimar, eu queria fazer com você o seguinte: há alguma relação de inteligência artificial com nanotecnologia? Por favor. Perfeitamente. O que cuida do processo de geração de equipamentos nanotecnológicos são os computadores, e estão processando, fazendo modelos, né? Modelos matemáticos complexos, né? Que tem tudo a ver com esse momento que a gente vive desse boom da inteligência artificial aplicado a tudo, né? Então, sem dúvida nenhuma, o que produz tecnologia fina são processos complexos que dependem de tomada de decisão da máquina, muitas vezes. Então, sem dúvida, essas tecnologias todas têm base fundamentada no desenvolvimento da computação e das suas ferramentas.
Muitos teóricos da inteligência artificial, e mesmo filósofos antigos, o próprio Aristóteles teria dito, né, que o homem é um autômato espiritual. Quem falou isso foi Spinoza, autômato espiritual, mas Aristóteles também falou que o homem é um autômato. Assim, pode-se dizer que a inteligência humana tem um certo automatismo e, por isso, a possibilidade das máquinas realmente o imitá-lo? Substituí-lo, né? Nós temos um processo que a gente estuda muito na neuroeducação, na educação, na pedagogia, que é a interação. Eu tenho uma informação, vou dar um exemplo. Eu pinto uma parede agora da minha casa, começa a chover, borra. O que vai acontecer? Eu vou entender que toda vez que o tempo estiver fechando, ou estiver nublado, ou estiver chovendo, eu não vou pintar porque vai borrar, eu vou perder tempo, vou perder recurso, e aquilo não é correto. Então, eu vou fazer aquilo com tempo, com sol quente. Então, essa interação, as máquinas ainda não conseguem fazer do modo refinado. Se você me perguntasse, Ralph, o que vai acontecer primeiro? Eu falo, o avanço da tecnologia, da nanotecnologia, vai acontecer primeiro do que da inteligência artificial. No final das contas, tudo será um componente, um ingrediente ali da inteligência artificial. Mas a nanotecnologia é o próximo grande boom que a gente já está vivendo e que vai ser mais explorado ainda. Estou certo, professor? Tá certo. Entre outras coisas, a nanotecnologia, o que ela representa hoje na nossa vida? Questão de cheiro, gosto, o computador simular isso tudo faz parte da nanotecnologia? Exatamente, a nanotecnologia é o processo de criar coisas minúsculas, né? Nano de nono, 10 a 9, né? Então, são coisas muito pequenas e são muitos produtos, né? Hoje você tem cosméticos que são produtos de nanotecnologia, você tem problemas ambientais são resolvidos com técnicas de produtos de nanotecnologia, que ele faz um processo reverso dos elementos contaminantes, né? Então, construção civil já tem produtos de nanotecnologia, então é uma fronteira enorme. E o que me preocupa bastante, eu só queria chamar a atenção em relação à singularidade, ela está bastante distante ainda, tá? Ninguém precisa se preocupar por agora, mas ela nos alerta no sentido de quem serão os trabalhadores do futuro. Quem vai trabalhar numa indústria que produz nanotecnologia? Que cidadão é esse? Qual é a formação desse cidadão, não é? Então, será que o sindicato vai brigar na porta das empresas, das indústrias? Que tipo de cidadão vai estar trabalhando lá com tecnologia fina, né? Construção de chip, hoje em dia, é um processo que requer mão de obra muito qualificada, né? Quando a informática surgiu, eu trabalhava mais só com números, né, com caracteres numéricos, depois vieram os alfanuméricos, e hoje cor, movimento, tudo isso está presente, né? Só falta mesmo começar a entrar, falta não, já faz parte, né, também a simulação do cheiro, quer dizer, os caras conseguem, né, traduzir isso em elementos computacionais, o cheiro e o gosto também, né? Então, realmente, a tecnologia, ela avançou muito e ainda tem muita coisa para avançar. Uhum. No caso da nanotecnologia, a gente tem que lembrar ainda de um campo muito grande a ser explorado, que é o dos medicamentos. O professor falou aí do caso dos cosméticos, que você tem um elemento que vai atingir uma determinada camada. A gente tem, então, os remédios também que vão melhorar, por exemplo, a vida de quem é diabético, de quem é aidético, por exemplo, que determina uma necessidade de proteína ou necessita de uma determinado composto químico. Então, a nanotecnologia ela poderia ajudar e atuar especificamente naquele local. No caso dos fármacos também, para tratamento dos cânceres, né? Então, antigamente, você tomava um quimioterápico e ele, então, destruía a pessoa completamente. Hoje, ainda a pessoa sofre muito, mas o químico ali já está mais direcionado. Com a nanotecnologia, e aí você tendo, por exemplo, um elemento
sintético, aí, metálico ou não, via carbono ou não, biológico ou não, esse elemento atuando e nos ajudando a tratar, por exemplo, um câncer. Precisaria só analisar o que seria o resíduo disso, né? Vai ter algum resíduo? Enfim. Bom, senhores, infelizmente o nosso tempo acabou, a produção está exigindo aqui que a gente encerra, mas eu acho que falamos o essencial, pelo menos de um modo geral, sobre inteligência artificial. Evidentemente que quem tiver interesse nessa área tem que aprofundar mais, mas tem muita coisa na internet para a pessoa pesquisar, tem muita bibliografia também produzida, e se quiser procurar, por R$5 tem lá o professor Clarimar, que pode ajudar a própria escola, né, de ciências exatas da computação, poderá também, sei lá, apresentar alguma proposta de trabalho, de esclarecimento, de formação, para quem tiver interesse. Mas, pelo que a gente viu, é uma área extremamente promissora, né, de futuro, tanto o professor Clarimar quanto o Ralph disseram, deixar bem claro, né, que o futuro ainda promete muita coisa, muita novidade nessa área de TI. Então, quero agradecer muito aqui a presença, Ralph Rangel, obrigado pela presença, boa noite. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Professor Clarimar, também um grande abraço, muito obrigado aqui, foi muito boa a contribuição sua e do Ralph, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Estamos à disposição lá no Laboratório de Computação Científica da Escola de Ciências Exatas da Computação, onde a gente tem feito pesquisa com diagnóstico de câncer. Perfeito, você vê que é muita coisa boa, né, também, tem muita coisa boa, tem coisa ruim, mas tem coisa boa também em todas as áreas e nessa também, graças a Deus. E para você que nos acompanhou, um grande abraço, muito boa noite e até a próxima.